Eu comecei a gravar o evento. Tá ótimo, então. Sim, como eu falava, bom dia a todos e todas. Antes de iniciarmos o evento, eu queria pedir gentilmente a Gustavo Gupse, da Conecta Direitos Humanos, para explicar como será feita a tradução simultânea. Bom, pessoal, sejam todas bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao nosso evento hoje. Eu vou explicar rapidinho, acho que todo mundo está conseguindo me escutar, só minha imagem deve estar um pouco estranha, mas a gente está com tradução simultânea disponível. Quem quiser ativar ela, é só apertar no globo de interpretação e selecionar o idioma que você quer escutar. Então, como a gente vai falar em inglês, né, português, então seleciona o idioma que você gostaria de escutar o evento. For those of present here listening to us in English, welcome to our event. We have simultaneous interpretation available. If you want to activate it, just go on the lower bar at Zoom. There's a globe sign called interpretation, and you choose the language you want to hear this event on, so English. And then if someone speaks in Portuguese, you're going to hear to the interpretation in English. If you have any doubts, please send us in the chat box. If you have also questions, anything related to the event, please use the chat box or the Q&A. Many thanks, and Ulisses, com você. Obrigado, Gustavo. Agora, com as informações sobre a tradução feitas, eu gostaria de dar seguimento ao evento. Em primeiro lugar, dizer obrigado a todos e todas por participarem do evento. Violência de Estado, policiamento militarizado e saúde mental no Brasil, organizado conjuntamente pela Conectas Direitos Humanos e a Universidade Uster, e que ocorre em paralelo à reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU. O Brasil, como todos sabemos, é um país pós-colonial, que mais recentemente em sua história se transformou numa democracia constitucional vibrante, embora imperfeita. No entanto, devemos dizer que os direitos humanos continuam sendo ampla e regularmente violados no país. Isto porque as estruturas brasileiras ainda são profundamente marcadas pelo autoritarismo social, que reflete um cenário de pobreza, exclusão, desigualdade e diversas formas de violência, como é o caso da violência policial. A violência policial dirigida a comunidades vulneráveis sempre esteve presente no Estado brasileiro, mas as coisas pioraram desde o golpe parlamentar de 2016 e o correspondente aumento das ameaças neofascistas à frágil democracia brasileira. É consensual o entendimento de que a violência envolvendo o policiamento militarizado afeta negativamente a saúde mental de todos os envolvidos. Disso decorre o fato de que o direito à saúde integral não é possível sem a realização do direito à saúde mental. O direito à saúde integral impõe ao Estado brasileiro 3 níveis de obrigações: a obrigação de respeitar, a obrigação de proteger e a obrigação de cumprir. Não obstante, o Estado brasileiro tem sido incapaz de realizar a sua obrigação tripartite de proteger, respeitar e cumprir o direito à saúde mental no contexto do policiamento militarizado, sobretudo quando se trata de comunidades vulneráveis no país. Este é um problema sério que interessa a acadêmicos, gestores, legisladores, defensores e defensoras de direitos humanos e, especificamente, aos moradores de favelas, que são constantemente vítimas de policiamento militarizado em suas próprias comunidades, como é o caso da comunidade de Manguinhos, no Rio de Janeiro. O filme Agora Eu Quero Gritar aborda a questão do policiamento militarizado e seus efeitos negativos na saúde mental de moradores de favelas no Brasil. Ele é, portanto, extremamente importante para os debates que serão desenvolvidos agora. Vamos, então, ver o seu trailer.
Gustavo, por favor. Então, eu estaria completando 25 anos de idade se ele não tivesse sido assassinado com um tiro nas costas, disparado por um policial da Polícia Militar, lotado aqui em Manguinhos, na UPP de Manguinhos, em 2014. Foi quando meu filho de 14 anos teve o direito dele à vida violado por parte de quem deveria proteger ele, que é o Estado do Rio de Janeiro. Meu filho foi morto aos 14 anos com roupa, material de escola, aqui no conjunto de favelas da Maré, pela CORE, a Civil do Rio de Janeiro. A letalidade policial já é um fato no Brasil há muitos anos, mas o que nós temos visto nos últimos anos, sobretudo com a atuação de governos conservadores e governos que têm uma visão muito de visão contrária aos direitos humanos, é uma promoção de uma política de segurança pública letal, que visa atingir, sobretudo, populações muito específicas, como as populações negras, jovens e pobres das periferias. O Estado do Rio de Janeiro mata 5 civis nessa lógica de confronto que ele está colocando por dia. O Estado é responsável, em média, por quase 40% dos homicídios, 30 e poucos por cento dos homicídios. Jogou pela internet, eu tenho tudo guardado. Jogou desde a internet, assim, um monte de corpos. Quando eu abri, que eu vi aquilo assim, eu fiquei desorientada. Desmaiei, assim, me deram água com açúcar. Depois eu recuperei assim, fiquei bem. E fui ver aquilo e fotos deles mortos, assim, um jogado no outro, embolado no chão. Nesse momento eu quero gritar, quero falar disso, quero falar da Agatha, porque eu gosto de falar dela, porque ela é meu orgulho. E se eu pudesse chegar no último andar e gritar e falar dela, eu falaria. Entendeu? Eu falaria, porque ela era uma menina inacreditável. Eu falaria dela, eu gritaria. Por isso que eu venho aqui e falo sim. Obrigado, Gustavo. Esse vídeo, o link para ele será compartilhado durante o evento, depois enviado também por e-mail, e ficará aberto até o dia 10 de outubro. Então, fiquem à vontade para repassar os links em suas redes pessoais, também nas redes sociais. O presente evento paralelo objetiva discutir violência estatal, policiamento militarizado e saúde mental no Brasil. Para tanto, foram convidados os seguintes palestrantes, a quem agradeço entusiasticamente por terem aceito participar do debate. Gabriel Sampaio, coordenador do Programa de Enfrentamento à Violência Institucional
da Conectas Direitos Humanos. Professora Shibon Wills, diretora do Transitional Justice Institute da Universidade Ulster, no Reino Unido, e co-diretora do filme Agora Eu Quero Gritar. Ana Paula Oliveira, defensora dos direitos humanos e uma das líderes do movimento Mães de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Vamos dar início agora à fala dos palestrantes. Eu gostaria também de destacar que já podemos receber perguntas, então os participantes já podem enviar no chat perguntas para os palestrantes. Vamos iniciar as discussões com a fala de Gabriel Sampaio. Gabriel, a palavra está com você. Muito bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Gostaria de agradecer, Dr. Ulisses Terto Neto, pela apresentação, agradecer a toda a equipe que organiza esse debate por esse convite e, desde já, parabenizar a toda a equipe, na pessoa da professora Siobhan, que é parte de uma obra cinematográfica que cumpre um papel essencial para esse momento que nós vivemos aqui no Brasil. E quero, na pessoa da Ana Paula, render as minhas homenagens a todas as pessoas vítimas da violência institucional no nosso país. É um quadro que é lamentável, é um quadro que deve nos envergonhar, todos nós, brasileiras e brasileiros, e essa homenagem é também um agradecimento por sua luta, Ana Paula, que juntamente com Mães de Manguinhos e um movimento social pujante no estado do Rio de Janeiro, tem apontado os rumos que o nosso estado deve tomar, respeitando a vida da nossa população negra e periférica. Então, rendo aqui as minhas homenagens, Ana Paula. Bom, eu gostaria de destacar aqui na minha fala um ponto muito importante que dialoga com a relevância desse debate, muito importante que a sociedade civil, por meio dessa obra cinematográfica, possa discutir no momento em que um espaço tão relevante da Organização das Nações Unidas se reúne. Porque nós somos parte de uma construção global na defesa dos direitos humanos. O que acontece no estado do Rio de Janeiro em termos de violência institucional é um tema que importa à comunidade em nível internacional, que é algo que deve ser tratado com o grau de gravidade que o tema revela. E aí nós não podemos fugir do quadro atual vivido pelo nosso país. É um quadro que se arrasta desde o período colonial. E o período colonial não aconteceu no nosso país simplesmente por obra das populações originárias. Aconteceu por decisões e por um modelo de exploração econômica que gerou um modelo colonial, que perdurou no Brasil por quase 4 séculos, que teve em seu espaço de superação colonial enraizado o racismo, porque nos momentos decisórios para superar o período colonial ou para formar o nosso projeto de nação, também em nível nacional, as nossas elites optaram por manter as raízes do racismo. Manter as raízes do racismo ao não estabelecer políticas efetivas para a integração da população negra pós-escravidão, mas também consolidou um modelo de legislação civil e criminal, com instituições repressivas que mantiveram as mesmas bases do modelo colonial. O nosso país não enfrentou essa questão com a gravidade que ela tinha. Preparou, em verdade, um modelo que manteria essas bases racistas. Se ao final do modelo escravocrata nós não tínhamos ali um modelo de políticas públicas desenhadas, como nós podemos ter hoje, nós tínhamos a possibilidade de distribuição de terras, de política fundiária. Nós tínhamos a possibilidade de reestruturar ou de ter uma Constituição que estabelecesse a integração da população negra, repensar a legislação criminal. Nada disso foi feito. O resultado disso, com o passar dos anos,
e com, novamente, a falta de enfrentamento desse tema tem sido a realidade que é retratada hoje, que tem base e que teve a possibilidade de uma interrupção a partir da Constituição de 1988, que foi fruto e que enfrentou temas importantes para a construção de direitos e garantias fundamentais. Integrou o Brasil no debate dos direitos humanos em nível global. A nossa Constituição dialoga em termos de direitos e garantias com toda uma construção que é global. Com o Sistema Internacional de Direitos Humanos, quando trata, por exemplo, do tema da tortura e busca superar o nosso passado autoritário. Nós temos muitas contribuições e o Brasil, até do ponto de vista constitucional, pode ser encarado como um país de vanguarda na superação, na tentativa de superação desse autoritarismo e construção de um projeto social. Ora, hoje nós vivemos a gravidade desse momento, onde, depois de conseguirmos algumas conquistas no campo dos direitos humanos, representada na Constituição e por diversas lutas que dali se passaram, o movimento do autoritarismo tem agido para corroer as nossas conquistas. E é aí que dialogamos com a realidade tratada pelo filme, com a realidade vivida pelas mães de Manguinhos, com a realidade vivida pelos mais de 75% de jovens negros que representam os índices de mortes pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro mata com CEP, com cor, com raça, com endereço. Em 75% a população negra. Isso é um Estado democrático de direito? Isso é um Estado antenado com os direitos e as garantias fundamentais? Esse é um Estado que elenca como prioridade a vida da sua população? Não. Esse não é um Estado que respeita a vida da sua população, mas pior do que isso. E aí, infelizmente, é o paradoxo de um país que mantém a mesma lógica decisória do período colonial e pós-colonial. Não elenca como prioridade estabelecer o fim desse estado de coisas. E o fim desse estado de coisas exigiria de imediata ação dos agentes públicos e do restante da sociedade civil para cobrar um plano para interromper a violência institucional. E a comunidade internacional pode colaborar com esse debate. Pode colaborar com esse debate em diversas medidas, mas numa delas nós não podemos nos furtar de discutir. A guerra às drogas, que tem financiado essa política de controle da população, tem financiado o armamentismo na nossa sociedade e tem sido um fator ideológico de justificador, lamentavelmente, dessas mortes que ocorrem no nosso país. Vamos reconhecer, em nível nacional e em nível mundial, legislação de drogas não protege a saúde pública. Repressão às drogas não protege a saúde pública. Enquanto for verdade, e essa é uma verdade histórica da qual não podemos escapar, gostemos ou não, enquanto houver consumo, isso é uma realidade fática histórica. Haverá circulação de drogas, e por que, então, que em nível global nós vamos financiar armas para matar a nossa população negra, para matar pessoas como Jonathan, para vitimar famílias como as mães de Manguinhos, para manter navios negreiros como prisões, para financiar lucro daqueles que se beneficiam no mercado ilegal e até no mercado legal com essa política. Nós precisamos, em nível internacional, acabar com essa farsa e proteger a vida da população, fazendo um debate que seja orientado pela ciência, pela história e pelo respeito às vidas. Esse é o nosso objetivo. Quero parabenizar a equipe do filme, porque nós precisamos de um engajamento
nacional e internacional para combater o autoritarismo. Veja a realidade que nós vivemos hoje no Brasil, e por isso nós precisamos ganhar corações e mentes nas diversas dimensões do debate. Eu me ocupo de fazer o debate de direitos humanos nas instâncias judiciais, mas sei da importância que é ter uma sociedade civil mobilizada para dizer não ao atual avanço do autoritarismo. Nós vivemos o absurdo hoje no Brasil de crimes cometidos por agentes militares, crimes como o crime de tortura, como o crime de abuso de autoridade. Se militares das Forças Armadas no nosso país forem designados para cumprir tarefas de segurança pública, são julgados pela justiça militar. O que dizer para um familiar, uma vítima de um abuso de autoridade, de uma morte praticada por um militar das Forças Armadas, que ela terá que se dirigir à justiça militar? O seu caso será julgado por um militar que eu respeito enquanto pessoa, enquanto instituição, mas do qual a lei não exige formação jurídica, não garante uma perícia independente, não garante um espaço de escuta, um espaço de reparação, nem a memória das pessoas que são vítimas é respeitada no nosso país. Como meu tempo se esgota, eu quero indicar, para além do filme, para além do depoimento da Ana Paula, que conheçam a obra Dano Colateral, da jornalista Natália Viana. É uma obra brilhante, historiando como o autoritarismo tem corroído as nossas instituições. A obra República das Milícias, do Bruno Paes Manso. E para quem quiser também conhecer sobre a perspectiva do sistema de justiça, um dos marcos históricos da atuação da sociedade civil é assistir também, após o filme, claro, as audiências públicas da DPF 635, conhecida como a DPF das favelas. Está disponível no site do Supremo Tribunal Federal. Essa é a principal aula, e Ana Paula também nos presenteou com a sua participação sobre quais são as consequências e como funciona essa violência institucional na vida das pessoas e o quanto nós precisamos do engajamento da sociedade civil organizada, da comunidade internacional e das nossas instituições para reverter esse processo de abuso constante contra as nossas vidas. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel, pelas palavras de contextualização, resistência e luta. Eu passo agora a palavra para a professora Shibon Wills para a sua apresentação. Hello, everyone. Thank you, Ulysses, and thank you all for being here. I would like to thank Connectus, especially Gustavo, for organizing this, and also my co-presenters, Ulysses Turtoneto, Gabriel for his excellent presentation, and especially to thank Ana Paula for her struggle for justice. I have such respect and admiration for you. Thank you. In 2019, we produced the film Right Now I Want to Scream in collaboration with some of the residents of Rio's favelas, including Ana Paula. The film is about police violence in Rio. And I want to play you a 1-minute clip of General Heleno speaking about his approach to policing in the favelas. Heleno is Minister for Institutional Security in Brazil. He was also the first commander of the UN peacekeeping mission in Haiti, MINUSTAH. That mission was also characterized by extreme violence towards marginalized communities. And in this clip, he talks about his approach to policing in Haiti and how he wants to apply the same principles in Rio. Gustavo, would you please play the clip? Thank you. Nossa regra de engajamento no Haiti era uma regra de engajamento altamente flexível, que dava ao comandante da cena, não era o comandante geral, o comandante da cena, o que estava acontecendo aqui, o poder de ferir
e chegar ao ferimento letal daquele sujeito que tivesse ato ou intenção hostil. Ou seja, um sujeito armado de fuzil, assaltando, roubando carga, ele passa a ser um alvo. E a partir daí eu posso eliminá-lo. E quem fizer essa ação está isento de responsabilidade jurídica. Essa é a segurança jurídica que nós temos brigado muito. Melhorou com a história de ser julgado na justiça militar. Thank you. Thank you, Gustavo. As you will have heard there, Heleno said that Ministro's rules of engagement permitted UN forces to eliminate any armed person that is about to engage in what he described as potentially hostile activities, for example, stealing goods. And he also said that anyone who killed that person in those circumstances should be exempt from prosecution. And this is the approach that he wants to take in Rio. Stealing goods. Neither human rights law nor the law of armed conflict permit police or troops to kill people because they are stealing. This is a shoot to kill policy. It's unacceptable in Rio, and it was unacceptable in Haiti. Violence on this scale creates conditions of life that are close to unbearable to live in, even for a short period, let alone for year after year, whole families growing up under siege conditions. In her report of June 2021 on the impact of police violence on the human rights of people of African descent, High Commissioner Bachelet stated that the experience of living in neighborhoods frequently subjected to militarized policing may be described as similar to conditions in war zones. Interviewed for the film Right Now I Want to Scream, police officer Janaína Matos told us that it has become normal for police to enter a territory and treat the population as if it were a war enemy. She said, Brazil's security policy is not aiming to guarantee security for everyone, but just for an elite, while oppressing the Black people. Routine use of militarized policing results in deep, long-lasting, and pervasive human rights violations that affect the whole of the targeted community and also affect the police themselves. I want to draw your attention to one of those rights, the right to mental health, because it is underreported. In 2019, when we were filming Right Now I Want to Scream, we noticed that health experts, civil society, and favela residents talked about the mental health impacts of violent policing operations, and they talked about it a lot. But the lawyers and human rights experts did not mention mental health. This may be because lawyers and human rights NGOs tend to focus on what they believe to be the most salient aspect of the police violence cases that they're dealing with, as viewed from the perspective of the judicial or monitoring fora in which the claims are going to be heard. By contrast, community leaders, teachers, and civil society focus on the issues that they deal with every day. They told us that coping with the mental health impacts of police violence takes up much of their energy, much of their time. This suggests that there is a disconnect between the nature and scale of human rights violations that are experienced as a result of police violence and the degree to which these are being addressed in the human rights fora that represent victims, monitor compliance, and advocate for more effective implementation of human rights laws. And this disconnect applies also to UN human rights bodies. All states are party to at least one treaty, requiring them to respect, protect, and fulfill the right to mental health of everyone within their jurisdiction. Human rights experts on the right to health, including successive special rapporteurs Hunt, Porras, and Mofokeng, and the committee that monitors the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, are clear that the right to health includes the right to its social determinants. Therefore, the state has an obligation in training police and when planning and conducting police operations to consider and take into account any substantial evidence produced, for example, by community psychologists, that militarized policing has a significant potential
to compromise people's mental health. All the more so when the mental health of entire communities may be compromised. In 2020, the Department of Health and Violence Studies at Fiocruz in Rio reported that militarized policing is a leading causal factor in the high levels of depression, anxiety, nervousness, post-traumatic stress disorders such as nightmares, hypervigilance, flashback, emotional anesthesia, and withdrawal from social life that they found amongst residents of Rio's favelas. Tania Colla, a psychoanalyst at Brazil's National Observatory on Mental Health, Justice and Human Rights, reports that in Rio's favelas, entire communities have been affected by exposure to police operation shootings, and that this has resulted in a marked increase in deaths from suicide, excessive consumption of alcohol or drugs, cancer, and even an increase in perfectly treatable diseases. And she says this denotes levels of psychological distress that have almost epidemic characteristics. In 2020, the Human Rights Council, yourselves, adopted Resolution 431 on the promotion and protection of the human rights of people of African descent against excessive use of force and other human rights violations by law enforcement officers. Violations of the right to mental health of people of African descent as a result of excessive use of force by the police fall within this mandate. In a follow-up conference paper to this resolution, the Human Rights Council said, psychological trauma often extends to communities. Each new killing is a reminder of those who came before, resurfacing the pain and trauma related to past killings. This is true. But there is no mention in the paper of the right to mental health under human rights law. And there is no mention of the right to mental health under human rights law in High Commissioner Bachelet's report, which was published at the same time. So although there's a recognition that there is psychological trauma caused by police operations, it hasn't translated into a recognition of a violation of the right to mental health of the people living in these territories. It is certainly true that each new killing is a reminder of those that came before, and it causes debilitating distress across the whole community. But the mental health impacts of police violence are much more pervasive and deeper than is encompassed in that statement. Children suffer post-traumatic stress disorder from having to hide from shots under desks during police operations in school. Children are frightened because they keep seeing on the news that children have been killed. Children are stuck at home or in school during police operations, which last hours and may even last days. And during that time, they're unable to mix, they miss out on opportunities to play, to learn, to grow, all the natural, normal things of childhood. Parents suffer anxiety, wondering whether their children are safe, and I'm worrying about the kind of life that their children are subjected to. Historically, there has been a lack of political will to recognize the centrality of mental health in the full realization of the right to health under human rights law. This is beginning to change. Governments and NGOs have begun to address the problem. However, the majority of measures undertaken so far relate to improving mental health care. Few of them address states' obligations to ensure that the environment in which people live is supportive of their mental health. And this has to change. In April 2021, in her first report, UN Special Rapporteur on the Right to Health, Tlaleng Mofokeng, stated that the right to health encompasses a right to the psychosocial elements that promote individual and social well-being. And she stressed the need to examine the impact of coloniality and racism on the right to health. There is a lot of work to do to persuade states of their obligation to take into account human rights when planning and conducting their policing operations, and to persuade them that this includes the right to mental health. This is a huge challenge, and we need to start now, and the Human Rights Council and UN human rights officers need to lead on this. I would like to close this presentation by asking Gustavo to play a 2-minute clip from Right Now I Want to Scream, in which some of the participants speak about the impact of Rio's militarized policing operations
on the mental health of school children and their families. Thank you all for listening. Thank you. Gustavo, please play the clip. O calendário escolar para a criança pobre, ele é completamente fragmentado o tempo todo, seja a escola que está dentro da favela ou que está à margem da favela ou que está distante da favela, né? É muito complexo, porque num tiroteio dentro da favela acabou aquele dia letivo. Então, é um dia que tem que ser riscado do calendário. Muitas das vezes, dependendo de quem é essa criança, de quem é esse profissional, ele perde essa semana, dependendo do grau de violência desse conflito. É um conflito que normalmente começa cedo ou pode ser durante o período do dia. Se começa cedo, essa escola mata, então essa criança já fica sem amor. Ela fica refém desse conflito dentro de casa, com a sua família. Muitas vezes, quando dá para sair, a mãe vai trabalhar, porque o patrão não quer saber disso, e ela fica ali refém, né, do seu próprio direito de ir e vir, né, tudo que ele está passando ali mentalmente, só Deus. Essa criança vai viver durante dias em traumas, né, com distúrbio de sono, ouvindo tiros que não está no mesmo momento de paz, ele vai estar ouvindo tiro, a cabeça completamente chocada e traumatizada, porque de fato a gente vive uma situação de guerra. A gente tem crianças com depressão, né, que não frequentam diariamente as escolas. A gente tem escolas que foram invadidas pela polícia em momentos de aula por alguma questão que não tinha nada, e essas crianças são impactadas diretamente. Mas a questão da saúde, diretamente, a gente atende mulheres e crianças, casos gravíssimos de depressão, síndrome do pânico, por conta da violência geral. Tiroteio no momento que a criança está indo para a escola, tiroteio quando estão dentro de sala de aula, tiroteio no retorno para casa. Obrigado, professora Shibon Wills, pela apresentação. Queria passar a palavra agora a Ana Paula Oliveira, defensora dos direitos humanos e uma das líderes do movimento Mães de Manguinhos, para a sua apresentação. Eu agradeço muito o convite para estar aqui hoje, né, ocupando esse espaço. Tenho a consciência de que eu estou aqui representando muitas mães, né, que carregam a mesma dor que eu, de ter perdido um filho por conta dessa violência policial, essa violência de Estado. É uma semana muito difícil, porque a gente está aqui, né? Desculpa, gente, quero agradecer também a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Mas voltando, é uma semana difícil porque na semana passada a gente enterrou mais uma mãe. Desculpa, gente. Na semana passada, a gente enterrou mais uma mãe que teve o filho assassinado, seu filho único assassinado, e essa mãe, ela infartou, né? No nosso próprio coletivo das Mães de Manguinhos, a gente tem uma mãe que também adoeceu, né, e morreu, que é a Janaína, mãe do Christian. Então, assim, essa violência de Estado, ela se inicia com a violência policial, mas ela se amplia, né? Não para ali, porque a gente tem os nossos filhos assassinados, algumas mães têm seus filhos encarcerados, e a gente fica desamparada, a gente não recebe nenhum apoio. O apoio que recebemos é o apoio uma das outras, né? Na última segunda-feira, nós também estávamos no Tribunal de Justiça do Rio, apoiando uma mãe
na audiência do seu filho, que foi morto dentro do sistema socioeducativo, há 14 anos atrás, né? E essa mulher, ela ainda está de pé, ela ainda luta por justiça. Então, além da gente ter o filho assassinado, a gente tem que ir atrás dessa justiça. E esse lugar, essa busca pela justiça, ela é muito adoecedora, sabe? Ela não é fácil, não são todas as mães que conseguem forças, conseguem saúde para estar nessa luta, porque é uma luta difícil, é uma luta árdua, e quando a gente vê isso, chega num lugar, numa instituição como o judiciário, que a gente imagina que ali a gente vai encontrar justiça, o que a gente encontra é mais discriminação, é mais preconceito, é mais julgamento, mais das vítimas. Então, como foi falado aqui, a gente precisa, sim, mobilizar a sociedade precisa estar ao nosso lado. A nossa luta é uma luta pela vida, é uma luta muito importante, né? É uma luta pela vida nas favelas. Vidas essas que, para a segurança pública do Rio de Janeiro, são vidas descartáveis, né? Teve, há uns anos atrás, um secretário de Segurança Pública aqui da cidade do Rio de Janeiro, numa CPI dos autos de resistência, ele fala, com relação à violência policial nas favelas, ele fala, não podemos fazer um omelete sem quebrar os ovos. Os ovos, nas palavras dele, são todas as pessoas que são assassinadas por conta das operações policiais, né? E a gente fica sem saber o que fazer, porque a gente não tem nenhum apoio, né? E aqui mesmo em Manguinhos, a gente tem a Cidade da Polícia, que é um local que abriga várias delegacias de polícia. E esse local tem uma torre, porque antes era uma fábrica de cigarros. Então, foi adaptado para abrigar essas delegacias de polícia e se tornar a Cidade da Polícia. E nessa torre dá para ter uma boa visualização de dentro da favela de Manguinhos. E, por conta disso, várias pessoas foram assassinadas dentro de Manguinhos por conta dos snipers da torre da Cidade da Polícia, né? Isso foi causando também um adoecimento nos moradores, um medo. Então, é um medo que nos paralisa, é um medo que nos adoece. E na Cidade da Polícia também existe um treinamento, que é um treinamento diário, né? Tem um estande de tiros, onde existe um treinamento diário. E a gente, muitas vezes, a gente está fazendo uma tarefa dentro de casa, fazendo algo dentro de casa, e a gente se assusta com o barulho dos tiros, porque são muitos tiros, são muitos disparos. E ao redor da Cidade da Polícia, existem escolas municipais, escolas estaduais. Existe também uma escola de balé, onde as crianças elas não têm como se concentrar nas aulas, né? Estão ali estudando e muitas vezes se assustam. Então, realmente é uma violência que adoece, é uma violência que é alimentada pela impunidade. Então, é muito difícil essa luta, né? Porque a gente fica esperando uma resposta e a gente encontra mães com 14 anos, 20 anos, sem nenhuma resposta da justiça. Então, assim, a polícia, ela aperta o gatilho, né, e mata, mas o judiciário, ele também mata, né, com a canetada, ele mata quando não cumpre o seu papel, assim como o Ministério Público, que é o órgão responsável, né, por
ver as operações policiais, né? Ver o que está acontecendo e não cumpre o seu papel, né? Então, essas instituições elas precisam também ser responsabilizadas pelo que acontece na favela, pelo que acontece nas favelas. As mães precisam de apoio. O que a gente mais quer é que a polícia pare de matar, né? E matar e há um projeto de segurança pública que mata de diversas formas. Agora temos o reconhecimento por fotos, onde vários jovens negros, vários homens negros de favela estão sendo presos injustamente por serem reconhecidos por foto, sabe? E a gente fica sem saber, porque aqui no Brasil a gente se sente totalmente desamparada pela lei, desamparada pela justiça. E o que a gente espera, né? Para mim não é fácil vir aqui falar da minha dor, mas eu sei que é necessário. Eu venho aqui para fazer um apelo para quem estiver nos assistindo, para quem puder nos ajudar, que nos ajudem, porque a gente precisa, né, que outras pessoas, né, de fora do Brasil cobrem alguma resposta para isso, cobrem uma resposta para esse genocídio que acontece diariamente, e uma resposta por justiça, para que a justiça aconteça, para que a justiça cumpra o seu papel, para que acabe essa impunidade, porque essa impunidade ela fortalece para que cada dia mais a polícia siga matando, siga assassinando, siga prendendo sem motivo. Então, a gente conta mesmo com o apoio da sociedade, que se junte a essa luta, que essa luta não pode ser apenas uma luta das favelas, essa luta não pode ser apenas uma luta das mães que perderam seus filhos, mas que toda a sociedade possa se juntar para que outras mães não venham a perder seus filhos, não venham a adoecer e perder também suas vidas. Essa violência é uma violência que destrói nossas famílias, é uma violência que nos deixa realmente totalmente desamparadas. E como foi falado aqui, a cada novo assassinato, as mães que já carregam essa dor, as famílias que já carregam essa dor, revivem tudo novamente. E é muito difícil, porque a gente se sente totalmente impotente diante dessa situação. Muitas vezes eu me pergunto quando que isso vai parar. Quem, sabe, não aguento mais, eu não sei até quando eu vou ter forças para gritar, para denunciar. Então, a gente precisa de mais força, precisa que o grito de outras pessoas se juntem ao nosso, para que fique mais forte. Eu sempre falo que a justiça ela nunca vai acontecer, porque não poderão nos devolver nossos filhos, mas a gente luta para que mais à frente haja justiça para outras mães, para outros filhos, para que essas mães não percam seus filhos. No próximo sábado eu completo 45 anos. Meu filho foi assassinado, eu estava com 38 anos. E vai ser mais um aniversário sem meu filho. E eu fico pedindo forças para que eu possa contribuir de alguma forma para que outras mães não percam seus filhos, para que outras mães tenham o direito de conviver com seus filhos. Eu sempre falo para minha filha que a nossa luta é uma luta para que ela possa crescer, porque ela é uma mulher negra, é uma luta para que ela possa crescer e ter o direito de conviver com os filhos dela. Então, assim, eu sei que muitas vezes pode parecer pouco, mas acho que se todas as pessoas contribuírem de alguma forma para que essa violência pare, para que essa violência tenha um fim,
Eu acredito na luta, eu acredito que a luta ela traz resultados, sim, e eu espero ter saúde para poder seguir ainda lutando e deixando alguma contribuição para essa sociedade. É isso, agradeço. Obrigado. Obrigado, Ana Paula. Gostaria de aqui dar o meu apoio. Nós já conversamos em outros momentos, então eu admiro muito a ti e a todas que fazem o movimento Mães de Manguinhos. Então eu queria que tu ficasses consciente de que tu não estás sozinha. Tu tens o apoio de uma rede de direitos humanos, de pessoas sensíveis à causa. Tá? Tu não estás sozinha na tua luta. Obrigada. Nós vamos passar agora a receber questões, perguntas dos participantes. Já temos algumas aqui. Eu peço que quem ainda tiver alguma pergunta, que envie no chat, que, obviamente, vamos repassar aos palestrantes. Eu gostaria de fazer uma pergunta a todos os palestrantes, e depois vou fazer perguntas que foram recebidas aqui. Essa pergunta é uma pergunta minha e uma curiosidade que eu tenho. Tá? Eu vou passar já a fazê-la. Como a sociedade civil organizada poderia atuar para forçar o Estado brasileiro a cumprir sua obrigação tripartite de respeitar, proteger e cumprir o direito à saúde mental no contexto das comunidades vulneráveis, como, por exemplo, o caso da comunidade de Manguinhos. Vamos iniciar com o Gabriel, depois a Chibon e depois a Ana Paula. Gabriel. Eu perdi o início da pergunta por conta da minha conexão, Ulisses, desculpe. Claro, posso repetir. Como a sociedade civil organizada poderia atuar para forçar o Estado brasileiro a cumprir a sua obrigação tripartite de proteger, respeitar e cumprir o direito à saúde mental no contexto das comunidades vulneráveis, né, que são vitimizadas pelo policiamento militarizado. Perfeito, importante pergunta. A tarefa elementar e fundamental é engajar a sociedade civil na cobrança do Estado, na cobrança dos agentes públicos, na cobrança da nossa institucionalidade. Isso é fundamental. Ana Paula trouxe exemplos aqui de diversas posturas tomadas pelo Estado em que sequer se cogita o direito à saúde mental da população, sequer se cogita o respeito à vida, sequer se cogita o respeito à memória e também sequer se cogita o direito à saúde mental. Isso é uma tarefa que é só da Ana Paula e do movimento Mães de Manguinhos de defender o seu direito? Não, é de toda a sociedade. É por isso que nós temos tarefas enquanto sociedade civil organizada, enquanto comunidade internacional, de nos engajarmos nas discussões estruturais e também em cada discussão pontual. É de interesse meu, enquanto membro dessa sociedade, de questionar o Estado em suas diversas instâncias por essas condutas que violam os direitos das comunidades, quaisquer que sejam, sabendo que elas têm como consequência a violação de direitos. Então, nós, enquanto sociedade civil, precisamos, de forma estrutural, questionar os motores dessa violência institucional. Significa que nós precisamos nos reconciliar com o nosso passado autoritário. A nossa sociedade existe acima de uma estrutura que foi baseada no genocídio dos indígenas, que é baseada nessa política de extermínio da população negra. E nós temos, enquanto sociedade civil, compromisso em resgatar a nossa sociedade desse passado e defendermos em todas as instâncias, como a Ana Paula falou, é estrutural e atravessa todas as instituições. A gente fala bastante da violência praticada pela polícia, pelas Forças Armadas e pelas organizações do Estado, mas elas são legitimadas em instâncias
Eu fiz a crítica aqui à competência da justiça militar, que não respeita os requisitos e toda a nossa construção em defesa de um processo penal que respeite a Constituição, que respeite o direito à vítima. Não pode existir da forma que é. Então, para concluir, nós como sociedade civil precisamos nos engajar nos debates estruturais, cobrando todas as instâncias. Nós sabemos quais são as causas desses problemas, causas estruturais. É importante que nós não deixemos de falar delas e também que nós nos engajemos em cada um desses debates. Questionar o agente público que determina a construção de uma cidade da polícia com uma torre com plataforma de tiro sobre essa decisão. Questionar no espaço em que puder, nos organizarmos como a Ana Paula e as mães de Manguinhos se organizaram. Tinha uma fórmula, era fácil para elas se organizarem? Claro que não. Então, nós que temos ainda a possibilidade de, no conforto dos nossos lares, de podermos cobrar os agentes públicos, que o façamos da forma como tivermos. Temos que cobrar, o que não pode é ficar sem cobrança. No Brasil, hoje, lamentavelmente, há mais efetividade em instrumentos de controle para controlar um agente público que é responsável por uma obra pública, até por comprar material de escritório, resmas de papel na administração pública, do que aqueles que são responsáveis pela morte do Jonathan, aqueles que são responsáveis pelo uso da força. Há uma distorção gravíssima na nossa sociedade. Os instrumentos de controle sobre os órgãos que exercem o monopólio do uso da força são mais frágeis do que quaisquer outros. Então, nós precisamos realinhar a nossa sociedade para as construções civilizatórias e democráticas em nível nacional e em nível internacional. Todo mundo precisa se engajar. Se a gente não souber como, vamos cobrar as autoridades no espaço que a gente tiver, porque isso já tira de uma zona de conforto que legitima o racismo estrutural e essa necropolítica que nos afeta. Obrigado, Gustavo. Professora Chibon. Hi. Yes, of course, it's very difficult to raise human rights issues with a government that is totally opposed, certainly disinterested, and very much opposed to human rights. And when the police leaders, the Minister for Institutional Security, is keen on ensuring that military troops involved in policing operations should be exempt from any kind of scrutiny. So that is a huge challenge, and I admire Ana Paula for her struggle in that context. I think there are two things that I would think about in trying to deal with this issue with regard to raising awareness of the right to mental health. The first is within civil society organizations within Brazil to address this issue whenever the issue of police violence and excessive use of force and other forms of excessive control by police arise, in addition to the other human rights that are being violated, to raise the issue of mental health. And as Gabriel said, when there is a suggestion that a police tower be built, then civil society should question, well, is this compatible with the human rights of the community that is nearby this police tower, including addressing the question of the right to mental health of the people in that community. The other side of it is the international community. I think it will be very difficult for civil society in Brazil to achieve change without the support of the international community. Camila Asana, from Connectors, whom we interviewed, stressed the importance of that civil society in Brazil needs the support of international community to
adds to the pressure to bring about change. And I think one of the things that the international community can do, that the Human Rights Council could do, and the UN delegates, the Office of the Human Rights for the UN could do, is specifically address the issue of the right to mental health. UN special rapporteurs have addressed the right to mental health and have stated that it includes the right to the social determinants of health, as have human rights committees, including the Committee on the Economic, Social and Cultural Rights Committee. But it has not linked that to police violence. So I think it would be helpful for civil society if there was a statement, a general comment, a statement by the Human Rights Council or UN Special Rapporteur or someone in leading authority, which addresses the issue of the right to mental health in the context of police violence, because that would give civil society a tool to address this issue internally. Thank you. Obrigado, professora. Ana Paula. Eu gostaria que repetisse a pergunta, por favor. Claro. Como a sociedade civil organizada poderia atuar para forçar, pressionar o Estado brasileiro a cumprir as suas obrigações ou a sua obrigação tripartite de respeitar, proteger e cumprir o direito à saúde mental em comunidades vulneráveis, como é o caso da comunidade de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Sim. Então, aqui em Manguinhos mesmo, bem próximo, a gente tem uma instituição de saúde que é referência no mundo todo, que é a Fiocruz. E muitas vezes eu já questionei. A Fiocruz, ela fica bem no centro de várias favelas, como o Complexo de Manguinhos, Complexo da Maré, bem próximo ao Complexo do Alemão também. E, assim, no momento que meu filho foi assassinado e eu precisei que a minha filha tivesse um acompanhamento psicológico, eu não consegui. Inclusive, na época, a Marielle entrou em contato com a equipe de saúde do posto de saúde que fica dentro da Fiocruz, que é um posto de saúde municipal, e ainda assim eu não consegui o atendimento para minha filha. Então, eu acho que é necessário, já que essa violência está instaurada na sociedade, é necessário pensar projetos, algo o mais rápido possível para o atendimento a essas pessoas, a essas famílias. A gente não pode ficar desamparada, né? Porque o fator final é a morte, é o adoecimento e a morte. E aí você tem uma situação dessa, né? Da sua saúde, tem a sua saúde debilitada por conta das violências, né? E quando você vai procurar um posto de saúde, você muitas vezes não encontra um atendimento, né? Muitas vezes você não é ouvida, sabe? Às vezes você não é nem olhada da forma que deveria ser. Então, acho que os profissionais de saúde eles têm que receber formação para isso, para estarem atentos, para ter uma visão além da visão técnica, né, no atendimento, mas precisa ter um outro olhar para esse lugar, para as pessoas desse lugar, né? E assim, tem que ter uma pressão para que as leis sejam cumpridas, né? Porque está lá na lei que todas as pessoas têm direito à saúde e educação, mas no Brasil, infelizmente, as leis não são cumpridas. Quando acontece o cumprimento da lei, na maioria das vezes é por conta da pressão internacional. É a pressão de fora, da ONU, de organizações de fora do país, né, que fazem essa cobrança. Então, eu acho que é isso, que as organizações, né, a sociedade civil fazer mais pressão para que as coisas aconteçam, né? E
E é isso, é que se tenha mais projetos voltados para dar esse apoio a essas famílias, né? Obrigado, Ana Paula. Em função do tempo, eu vou já passar mais 2 perguntas para vocês, aí já respondem depois as 2, tá bom? A primeira pergunta é da Maria Pimentel, ela viu aqui no chat. Ela diz o seguinte: bom dia, faço parte de um coletivo que atua em Niterói, Rio de Janeiro, que se chama Coletivo Rede Quimera, cujo eixo de atuação está no combate à violência do Estado através de iniciativas culturais e educacionais. Eu gostaria de saber como podemos integrar e fortalecer essa rede de movimentos existentes hoje e que estão à frente no combate das violências que se colocam contra nossos jovens. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é do Luciano Castro. Quais os caminhos para desmilitarizar o policiamento no Brasil? E qual o papel que organismos internacionais podem desempenhar nesse processo? Não se preocupem que quando chegar a vez de comentário eu posso repetir a pergunta. Não tem problema. Começamos com o Gabriel, depois a professora Chibon e depois a Ana Paula. Thank you. Obrigado. Okay. Bom, a primeira pergunta em como integrar a atuação da sociedade civil, essa tarefa fundamental que eu acho que pode nos conduzir a realmente transformar a realidade, né? Acho que a gente acaba conseguindo e teve um sucesso muito grande, por exemplo, na articulação promovida em torno da DPF das favelas, que é uma ação judicial proposta no Supremo Tribunal Federal e que resolveu questionar a política de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, questionar a postura do então governador eleito, que tinha como marca da sua política de segurança pública, a frase é dele, não é minha, portanto, aspas, tiro na cabecinha. Ele ficou nacionalmente conhecido por reproduzir as ideias do atual presidente, defendendo esse tipo de política de segurança pública, que é conduzida também por pessoas como o ministro que apareceu no trecho passado pela Siobhan. Então, a integração da sociedade civil é fundamental e traz resultados. Trouxe resultados na ação judicial, levando para o Supremo Tribunal Federal ampla documentação dos abusos, que provocou, entre outras coisas, ordem judicial para interromper operações nas comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. Infelizmente, o autoritarismo se reorganiza para cometer abusos. E hoje nós continuamos e fazemos o apelo, sabemos então agora dessa nova organização, e que certamente vai encontrar os meios de achar as mães de Manguinhos, Ana Paula, Patrícia Oliveira, que eu vi aqui que fez comentário e que está sempre na militância no estado do Rio de Janeiro. É fácil de encontrar quem está em luta hoje, né? Por meio desse evento, desse filme, nós estamos conseguindo encontrar mais pessoas que estão dispostas a fazer parte dessa luta. Então, nós nos encontramos sempre nessa militância e nessa luta. Agora, o caminho, isso dialoga com a segunda questão que trata da militarização. Alguns objetivos estratégicos são muito importantes. No atual momento, o controle social sobre as forças de segurança está sendo corroído. Está sendo... Isso é um movimento que, para além das ilegalidades que são praticadas, dos abusos que, lamentavelmente, são naturalizados pelas instituições, tem havido um movimento, inclusive do legislativo e legitimado pelo judiciário, para acabar com os mecanismos de controle às forças de segurança. A frase do ministro, falando do poder e da retaguarda jurídica para poder eliminar alguém que esteja
numa comunidade, ela tem sido aplicada e legitimada pelas instâncias judiciais. A competência da justiça militar para lidar com essas questões foi aprovada em legislação hoje vigente. Então, nós temos um primeiro movimento que é restabelecer o controle social, o controle civil, o controle político sobre as forças de segurança. Isso é uma etapa até de desmilitarização, porque hoje realmente a gente não tem espaço de controle. Como a Ana Paula falou, quando você é vítima de uma situação de violência institucional, não há uma estrutura organizada para acolher as vítimas, acolher o material probatório. O sistema de justiça tem prendido pessoas com base em foto. Se você é acusado de um crime, você tem direito de defesa. Isso viola os preceitos civilizatórios mais elementares. Nós precisamos cobrar essas autoridades do sistema de justiça. Nós não estamos sendo tratados como animais ou como coisas, porque até para isso se tem mais respeito, a vida tem sido tratada como se fosse um lixo. Você não pode manejar a vida de alguém, a liberdade de alguém, sem ter os controles, sem ter os cuidados. Desculpem a veemência, mas eu entendo, portanto, que nós, enquanto sociedade civil, enquanto comunidade global, precisamos, e tem sido importante, a ONU tem se manifestado contra a atual extensão das competências da justiça militar no Brasil hoje, tem se manifestado contra a desestruturação do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, é mais uma das ações autoritárias do atual governo, do Conselho Nacional de Direitos Humanos e de outros espaços de controle que, aos poucos, no Brasil, têm sido desgastados por essa política autoritária. Nós temos diversos objetivos estratégicos, portanto, que contribuem para chegarmos nesse debate, né, de questionar a atual política de militarização. A comunidade internacional também pode continuar ajudando, cobrando em nível dos outros países, o apoio que tem sido dado, ou o crédito que tem sido dado a líderes como o nosso presidente da República, que esteve nas Nações Unidas, inclusive espalhando o coronavírus, né? Lamentavelmente, a nossa delegação não tomou nem os mínimos cuidados com a pandemia ao estar num espaço internacional, e deve ser cobrado e constrangido pela atual política que aplica aqui no país. Para além do nosso governante ser questionado, também podem ser questionadas as empresas que dão apoio a essa política autoritária. Cada um em seu país pode perguntar e questionar em nível nacional a indústria de armas. Tem armas de muitos países do mundo aqui financiando essa política, compradas pelo Estado ou pelo mercado ilegal, mas elas são produzidas por uma indústria que pode ser questionada em nível nacional. As pessoas podem questionar também a atual política de guerra às drogas. Enfim, com isso eu agradeço também a oportunidade de poder trabalhar esses temas aqui com vocês, e acredito muito no poder e na força da nossa articulação em nível nacional e em nível internacional. Obrigado, Gabriel. Professora Chibon. Hi, thank you. I don't live in Brazil, so I would be wary of giving advice to civil society groups in Brazil about how to go about things, because I don't live there. I think there are two things, though, that civil society that have been raised earlier today that could be that civil society could actively campaign on. And one is the use of facial recognition technology, because it is well known that facial recognition technology is racist in the way that it is, because it is simply, most of it at any rate, I'm not sure of the full details, but it is very poor at recognizing Black faces. So there is a high errors
in using facial recognition technology, and that is something that civil society could campaign on. And the other, I was shocked, quite distressed to hear from Ana Paula that when she went to try and secure psychosocial support for her daughter, Fia Cruz, which is just around the corner from where she lives, she wasn't able to get it from them. And I think that is something that should be changed, that if the state has well-resourced, excellent researchers and teams dealing with mental health, then there needs to be some change in policy that ensures that they are linked into the local communities and can provide support to the communities. Those are two things that I think could be campaigned on. The other, I think, is the issue is once again to harness the power of international communities and the UN to raise awareness of this issue, and also of international communities, not just the UN, but in universities and academics outside of Brazil. The UN, when it adopted Resolution 43.1 on human rights violations against people of African descent by law enforcement officers, it called for submissions from the public about this issue. And I put in a submission with my colleague, Carl, who's at Queen's University. We made the film together. And when the whole thing was processed and they published the submissions online, I was surprised, quite shocked, that there were so few submissions from Europe. There were some submissions from NGOs, maybe 10, 12. As far as I could see, there were no submissions from any other than the submission that Cathal and I put in, from any other European university on this issue. And that seems to me quite shocking, because I think police violence against people of African descent is a global issue. And I think it happens not just in Brazil, but it certainly happens here. I know that there's police violence here. And in fact, Lord Woolley just mentioned it just this week about police violence here, particularly affecting people of African descent, Black communities. So I think this is something that universities, human rights organizations based in universities could work together on in order to provide support to all communities that are being affected by police violence against, to all Black communities in particular, that are being affected by police violence. And that might help, help Brazil, work on Brazil, but also globally, and that might raise the issue overall. Thank you. Obrigado, professora Chibon. Ana Paula. Paula? Oi, gente. Então, o que eu tenho a dizer é que a gente precisa fortalecer mais a discussão em cima mesmo da questão do racismo, porque as pesquisas estão aí, a realidade está aí e mostra que até mesmo no período da pandemia, né, o maior número de mortes são de pessoas negras, né? Quem vai adoecer vai procurar um leito e não vai ser assistido no sistema de saúde são as pessoas negras, né? Quem está perdendo seus empregos, perdendo seus lares, suas casas por falta de condições, né, de pagar um aluguel, é a população preta. Então, eu acho que precisa entender, né, e levar essa discussão mais adiante, né, contra o racismo, que é muito forte aqui no Brasil, e pensar formas mesmo de pressionar, né, da sociedade em geral, pressionar sobre isso. As pessoas não podem
ficar ficar de braços cruzados, sabe? Tem que fazer alguma coisa. Eu acho que a sociedade também tem que questionar sobre a questão do tanto de verba que é direcionada para a compra de aparatos bélicos, né? A gente vê aí o governo falando que não tem dinheiro para investir na saúde, não tem dinheiro para investir na educação, e a gente vê eles importando, comprando armas, comprando carros blindados para fortalecer ainda mais os assassinatos nas favelas, né? Então, a gente vê compra de caveirão aéreo, caveirão terrestre, e sempre... Então, acho que a sociedade também tem que procurar ver quanto que está sendo gasto com isso, né? Cobrar mesmo e a gente seguir fazendo a nossa parte, cobrar programas de atenção à saúde das vítimas de violência. Isso já passou da hora, sabe? Porque o tempo todo as pessoas que são o alvo dessa violência têm denunciado. Então, isso não é novidade, não é uma novidade. Está aí, existem pesquisas, existem registros. Então, não acontece, eles não fazem nada porque não querem mesmo, não é intenção. A intenção é essa mesmo. Existe um projeto político voltado para o extermínio, para o encarceramento, para o desaparecimento da população preta, né? E isso tem que ser combatido, sabe? O racismo ele tem que ser combatido. Eu acho que é um dos primeiros passos que a sociedade tem que dar. Obrigado, Ana Paula. Nós teríamos mais perguntas aqui, mas dado o limite de tempo previamente estipulado, eu receio que tenhamos chegado ao fim do evento, né? Muita tristeza que eu digo isso. O debate é sempre importante. Mas antes de terminar, permitam-me dizer que o link para o filme Agora Eu Quero Gritar já foi disponibilizado. Ele segue com legendas em vários idiomas, né? Então fiquem à vontade para compartilhar esse link. Ele ficará aberto até o dia 10 de outubro, então vocês vão poder entrar no site, ver o filme, e espero que depois de ver, se já não está fazendo a luta de direitos humanos, que passe a fazer a luta por direitos humanos, né, de resistência contra as ameaças neofascistas que estamos enfrentando no país. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a Conectas Direitos Humanos, né, o Gustavo, UPS, que ajudou na organização, a Ulster University, a professora Chibon, a colega Juliana Rezende, que também nos ajudaram na organização do evento, aos palestrantes, o Gabriel Sampaio, a professora Chibon também, novamente, a Ana Paula, e a todos e todas que participaram deste evento paralelo. Nós encerramos, mas eu gostaria de desejar-lhes muita saúde e que continue lutando, resistindo, lutando pelos direitos humanos e fazendo a resistência às ameaças neofascistas que enfrentamos no país hoje. Nós vamos superar essa crise, vamos superar esse momento difícil, tenho certeza disso. Sigamos na luta. Força e luz, até o próximo encontro. Obrigado, parabéns, Siobhan. Thank you. Obrigado, Ana Paula. Thank you, Ulysses.